Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 38. Acho que eu ainda estou em tempo ainda. Feliz ano novo. Que seja o melhor ano da sua vida nesse tempo. Que seja um ano bom de misericórdia, de graça, de revelação. Que seja um ano de livramento de Deus para você e para sua casa. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, mais uma vez mais. Agradecer ao meu pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, as merecidas férias, que Deus abençoe. Meus amigos, pastor Lucas, pastor Alfredo, pastor Felipe, que Deus abençoe. Eduardo Silvana, privilégio revê-los. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 38, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em seu íntimo, dirigiu-se para o túmulo, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus então ordenou: tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem 4 dias. E Jesus lhe respondeu: eu não te disse que, se crerdes, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E eu sabia que o Senhor sempre está me ouvindo. Mas disse isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com seus pés e com as suas mãos envoltos em atadura, e o seu rosto envolto no pano. Então Jesus lhe disse: tirai as faixas e deixá-lo ir. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu evangelho. Revela-nos quem tu és através da sua palavra. Ilumina, ó Pai, o nosso entendimento, para que possamos compreender um pouco mais a sua lei, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Esse é o maior milagre do Evangelho de João e o maior milagre dos evangelhos. Tirando a ressurreição de Cristo, sem sombra de dúvidas, o reviver de Lázaro, a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, é o grande milagre discutido dos evangelhos. João, ele escolhe, principalmente o Evangelho de João aqui, a partir do capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro, como um símbolo de uma verdade que vai acontecer um pouco mais à frente, que é a ressurreição de Cristo. E quando você lê o texto, essa narrativa é extremamente bonita a respeito do seu diálogo, do seu envolvimento de Cristo com essa família, demonstra de maneira progressiva que esse Jesus Cristo se revelando à família de Lázaro, à comunidade de Betânia, e para nós que fazemos parte do cristianismo e lemos o Evangelho, percebemos como esse Cristo é sensacional, como esse Cristo é um Cristo glorioso. Por exemplo, João, ele vai traduzir os milagres com um tema chamado semeion, sinais. Sinais é uma perspectiva de João falando para a comunidade da época e falando para nós. Por mais que os sinais sejam grandiosos, como a ressurreição de Lázaro, como o cego de nascença em João capítulo 9, como a cura do paralítico no tanque de Betesda em João capítulo 5, por mais que você e eu ficamos impressionados diante do tamanho poder de Cristo, operado através, na vida desses homens e dessas mulheres, como João capítulo 8, como João capítulo 2, transformar água em vinho, por mais que esses sinais sejam gloriosos, são sinais, são semeiam. Então, como é que eu posso te explicar o que isso significa à luz do Evangelho? João, quando traduz sinais, João está querendo dizer uma perspectiva muito interessante para mim e para você. Você e eu que estudamos a Bíblia, nós que somos a igreja da palavra, eu quero dar essa semente para a sua vida, para você compreender a respeito do Deus que você e eu servimos. Por exemplo, quando você vai aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, é muito comum você chegar perto, por exemplo, de qualquer shopping. Deixa eu usar aqui um shopping determinado, o Barra Shopping, que é um grande shopping aqui da nossa cidade. E quando você vai se aproximando do Barra Shopping, você vai perceber algumas placas. Olha, o Barra Shopping está a 1000 metros, o Barra Shopping está a 500 metros. Eu lembro que tinha
um outdoor muito conhecido ali na região da Barra de Tijuca, que era um outdoor extremamente grande, que fazia uma publicidade muito grande a respeito do shopping. E era um outdoor muito grande. E sempre me impressionei pela sua propaganda, pelo seu marketing, pela maneira inteligente que a empresa colocava ali a respeito, falando sobre o Natal, de uma grande liquidação. Por mais impressionado que eu ficasse a respeito do outdoor, o outdoor nada mais é do que muito menor da realidade do shopping. A placa só indica o local, a placa só fala se está 500 metros. A placa pode ser muito grande, mas a placa não consegue determinar para mim o quão grande é a infraestrutura desse shopping. Então a placa nada mais ou menos, aplicando de uma maneira bem simples aqui para você, a placa é um sinal. É dizendo que o shopping está perto. Por maior que seja a placa, o shopping sempre vai ser maior. No caso de João, quando ele diz sobre os milagres, ele chama os milagres de semeiam, semente. Ele está dizendo que os milagres, nada mais menos, ó pastor Alfredo, igreja, os milagres são uma placa, dizendo assim: você está impressionado com Jesus transformando água em vinho? Você está impressionado com Jesus andando sobre as águas? Você está impressionado como ele perdoou a mulher adúltera? Você está impressionado como ele fez o paralítico andar depois de tantos anos no tanque de Betesda? Você está impressionado com ele curando o cego de nascença? Isso são placas, isso são semeios, são sementes. As placas são muito menores. Se você acha impressionante os milagres, você não tem noção do Deus que faz os milagres. O que João está querendo traduzir é que se o milagre é grande, o Deus que faz o milagre é maior. Então eu quero te dizer uma coisa, fique tranquilo, porque o Deus que realiza o milagre é muito maior do que o seu próprio milagre. Aleluia! Então as semeios são sinais. Então o que o João está dizendo para nós aqui é um sinal. E esse sinal a respeito da ressurreição de Lázaro é um sinal extremamente fantástico, porque mostra duas facetas de Cristo. Verso de número 38, você já me conhece, deixa sua Bíblia aberta. E Jesus, agitando-se novamente em seu íntimo, dirigiu-se para o túmulo. E era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Agora o Jesus aqui é um Jesus que vai mudar completamente. No início da narrativa do Evangelho de João, do capítulo 11, Jesus é o chamado Jesus da misericórdia. Eu vou usar um termo técnico aqui para você anotar e para você pregar em outro lugar. Jesus tem duas naturezas aqui. O Jesus epifânico, a gente chama de cristologia epifânica, ou cristologia quenótica. A quenótica é o Cristo humano, vazio. E a epifania é o Cristo glorioso. Nesse momento, do verso 1 de João, até o verso de número 30, até o verso 38, até o 37, melhor dizendo, é o Jesus quenótico, o Jesus vazio, o Jesus humano. É o Jesus da misericórdia, o Jesus do consolo. Nesse momento na narrativa, Jesus não operou nenhuma obra, Jesus só consolou. Jesus consola os discípulos dizendo que esse milagre não é para a morte, é para a glória. Jesus consola a Marta. Eu preguei essa mensagem aqui o ano passado, em 18 de fevereiro. Eu preguei essa mensagem aqui falando sobre transformando Betânia em Jerusalém, que eu falo da conversão de Marta. Jesus nesse momento é o Jesus de consolo. Ele consola Marta, ele vai consolar Maria. Mas agora vai aparecer o Jesus do poder, o Jesus epifânico. Eu acho muito interessante isso no texto sagrado. Antes de Jesus realizar milagre, primeiro ele consola, primeiro ele cura, primeiro ele trata, primeiro ele conserta, primeiro ele vai ajeitar a alma, primeiro ele vai preparar o vaso para receber a unção, aleluia, porque ele não pode derramar nada externo com a sua vida quebrada. Primeiro ele vai organizar a sua vida, para quando o que é de alto você não vai perder nada, vai ficar tudo retido na sua vida. Primeiro ele vai te ajeitar, primeiro ele vai acertar tudo aquilo que está quebrado na sua vida. Ele fez isso com João capítulo 9, o cego de nascença, dos versos de número 1 ao 13, eu preguei essa mensagem tem uns 4 anos aqui na sede, quando eu falo sobre teodiceia, justiça humana, a justiça de Deus. Quando Jesus primeiro ele cura esse homem, ele vai dizer assim, esse homem, ele não pecou, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Em primeiro lugar, antes de Jesus curar ele da cegueira, primeiro Jesus cura ele por dentro, achando que aquela doença era pecado. Jesus está dizendo, isso não é pecado, isso é glória de Deus. O meu Pai permitiu isso, porque em breve, aleluia, o meu poder vai ser realizado, e a sua vida vai refletir o meu poder aqui na terra, aleluia. Então primeiro, antes dele manifestar a cura, a ressurreição de Lázaro, primeiro ele vai curar aquela família de um consolo. Então deixa eu te dar uma palavra.
Talvez você tenha pedido milagre de fato e tenha buscado. Porque se você está aqui junto comigo na quinta-feira da vitória, você tem buscado algo. Mas talvez você tenha buscado isso há alguns anos. Então deixa eu te dizer algo de maneira profética. Dependendo do milagre que você quer, dependendo da dimensão que você quer, dependendo do tamanho que você quer, e o estado que esteja a sua vida, não significa que Deus está demorando. Não, é porque Deus já está trabalhando. Primeiro Ele está te curando por dentro. Ele está tirando tudo aquilo que não provém dEle. Primeiro Ele está trancando todas as rachaduras que há na sua vida. Primeiro Ele vai te curar. Primeiro Ele vai te tratar. Mas depois o milagre dEle vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa. Remanda a Súria. Porque não adianta nada Ele derramar algo glorioso para nós, em 2 dias a gente perde. Não adianta nada Ele derramar algo glorioso para as nossas vidas, em 3 dias a gente abandona a fé. Não adianta nada Ele fazer um milagre fantástico e você esquecer de onde veio o milagre. Porque o que Ele vai derramar para você, o que Ele vai derramar em você, o que Ele vai derramar sobre você é algo glorioso. Então eu quero que em nome de Jesus você sinta a mão poderosa de Deus te curando, a mão poderosa de Deus te tratando. E quem sabe hoje é dia dEle derramar um milagre. Ele dizer: meu filho, hoje o seu tempo de cura acabou, porque hoje é tempo de milagre sobre a sua vida. Hoje é o tempo de graça de Deus sobre a sua vida, aleluia. Tempo de justiça. E isso é o que acontece. Primeiro Ele vai lá na entrada de Betânia, meu irmão Eduardo, Silvana, os pastores, meus amigos, pastor Abraão. Primeiro Ele vai curando. Primeiro Ele vai tratando essa família. Verso 38. Agitando-se novamente em seu íntimo, dirigiu-se para o túmulo. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Ler João é um desafio. Ler João é um desafio. Em primeiro lugar, pela simbologia de João. João é extremamente simbólico. É muito desafiador você ler o Evangelho de João. Porque você tem que encontrar o que João está querendo dizer. Qual é a perspectiva de João? Por que ele põe que Jesus está se agitando-se novamente em seu íntimo, e dirige-se para um túmulo, e tem uma gruta colocada na entrada? Nada aí está colocado de maneira aleatória. O texto foi todo bem pensado. João ele escreve numa perspectiva de Gênesis. Tudo que tem em Gênesis tem no Evangelho de João. O Evangelho de João tem o barro do cego. O Evangelho de João tem a água que os meus irmãos cantaram aqui, que representa a Gênesis. O Evangelho de João tem um vento, assim como acontece lá em Gênesis, que Jesus vai falar isso para Nicodemos, o sopro, o vento. Então tudo que tem em Gênesis tem no Evangelho de João. Mas o texto diz aqui é algo paradoxal. Se você vê o texto, o próprio texto já se explica. Você vê que Jesus está se agitando novamente, ou seja, uma agitação violenta, pastor Alfredo, uma agitação vívida. Mas o texto diz que tem uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Ou seja, de um lado você tem a presença de Deus viva, do outro lado você tem a morte. Isso aqui é um paradoxo. Aonde você enxerga isso? Aonde você consegue enxergar caos e presença? Gênesis 1, 2. E o Espírito se movia sobre a face das águas. O que João está traduzindo para nós aqui é um paradoxo. O que João está dizendo é o seguinte: há caos, mas tem uma presença. Alá dará Súria. Há um caos aí, mas tem uma presença. É o que vai acontecer, pastor Felipe, Ezequiel 37. Há um caos, mas tem uma presença. Ao mesmo tempo que Ezequiel anda no meio do vale de ossos secos, tem uma presença junto com Ezequiel, aleluia. Mas pastor, está um caos, mas tem uma presença aí, filho. Emanda a Súria. Você está olhando o caos, é porque você não percebeu a presença. Então quero te dizer uma coisa, fique tranquilo. Ainda que você esteja vendo o caos, já tem presença de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ainda que você tenha enxergado o caos, há uma presença de Deus ativa para acontecer e para ser realizado. A presença de Deus não se movimenta de maneira aleatória. A presença de Deus não se movimenta de maneira por acaso. A presença de Deus simplesmente ela não está no lugar e nada acontece. Ainda que você esteja somente enxergando o caos, eu quero em nome de Jesus, através do Espírito Santo, que Ele venha te dar sensibilidade, que nessa hora você possa sentir presença. Ainda que você tenha saído da sua casa, você fala: o pastor, está um caos tremendo lá, no meu trabalho está um caos, lá fora está um caos, mas em nome de Jesus você vai sentir a presença de Deus se movendo, aleluia. Você vai sentir a presença de Deus ativa sobre a sua vida, ativa sobre a sua alma, ativa sobre o seu ser, porque isso aqui é paradoxal. Isso aqui é para a gente poder descansar o seguinte: se há caos,
De um lado, a presença está ali. E por que a presença está aqui, como diz o texto, se move de maneira violenta? Mover-se de maneira violenta significa que o movimento, algo vai acontecer. O movimento violento significa, eu não quero que isso permaneça como está. Alguma coisa vai acontecer. Em outras palavras, enquanto maior a presença de Deus sobre a sua vida, aleluia, mais próximo a derrota do caos está chegando. Enquanto mais ativa é a presença, maior é de fato o fim do caos da nossa vida. Quando eu olho para João e lembro de Ezequiel foi difícil. Porque Ezequiel vai profetizar no Vale de Ossos Secos depois de perder a esposa. Então, eu sempre leio o texto de Ezequiel 37, na perspectiva que ele perde a mulher dele, e o Senhor fala para ele não chorar. Então, ele vai para o Vale de Ossos Secos, sabendo que ele perdeu um dia alguém. Então, para o profeta é muito difícil. Por isso, a pergunta de Deus para o profeta, poderão viver esses ossos? E ele fala assim, o Senhor, tu sabes. Porque quem anda com a presença sabe do poder que a presença pode fazer. Quem anda de fato com a presença sabe que a presença de Deus pode transformar. Porque enquanto mais a presença de Deus se move em nós, mais a gente sabe, aleluia, de fato que ela pode realizar. Então eu vou te dar uma palavra aqui para você ficar tranquilo. Fique em paz, que enquanto você estiver sentindo a presença, fica tranquilo, porque ela vai mudar a realidade da sua vida, aleluia. Isso aqui é sensacional. A morte, ela está estática, olha o texto, ela está estática. A morte não tem para onde ir, meu amigo Eduardo, Silvana, pastor Lucas, igreja, você que está me assistindo. A morte não acabou, tem uma pedra aqui, não tem como impedir. E Jesus se movendo de maneira violenta. O sinal para nós aqui significa, vai acontecer alguma coisa, porque eu não tenho para onde correr. E o texto vai dizer na sua Bíblia, por gentileza, verso de número 39. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. E disse Marta, irmã do moço, Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem 4 dias. Irmãos, explicar isso aqui é muito difícil. Tirai a pedra, puxa, isso aqui é muito difícil. Ainda mais o Jesus de João, o Jesus que anda sobre o mar. O Jesus que é o Logos, que se fez carne e habitou entre nós. O Jesus que faz o paralítico andar, João 5, que multiplica pão. O Jesus poderoso, o Jesus glorioso. E ele fala para uma mulher, tira a pedra. Irmão, é automático, não tem como ler esse texto e não perguntar, mas Senhor, por que o Senhor não tirou a pedra? Por que o Senhor não deu uma palavra e a pedra explodiu? Por que a pedra não desapareceu? Já que o Senhor é poderoso, por que o Senhor não faz? Essa foi a minha pergunta para o texto. Foi a minha pergunta de maneira muito sincera e humilde ao texto. Senhor, por que o Senhor não fez a pedra desaparecer? Mas o Espírito que nos revela tudo e fala tudo. Spurgeon tinha uma frase muito boa, Charles Haddon Spurgeon. Ele dizia o seguinte, eu já citei essa frase aqui. Spurgeon falava, se os comentários bíblicos não falam, vá para o quarto porque o Espírito vai falar. E eu catei tudo quanto é comentário. Olha que eu tenho comentário de João em casa. E eu não consegui achar aqui. E o Espírito então me revelou algo muito interessante. O Espírito falou o seguinte, meu filho, aquilo que é para eu fazer, eu faço. Mas aquilo que é para você fazer, eu não vou fazer. A pedra simbolizava algo que Marta precisava tirar. Em outras palavras aqui, pastor Alfredo, o problema da vida de Marta não era a presença, tinha a presença. O problema da vida de Marta não era saber quem era Cristo, ela já sabia, ela já tinha chamado ele Cristo, Filho de Deus, vivo, em João capítulo 11, verso 27. Ela já sabia que ele era o Cristo de Deus. O problema de Marta não era receber Cristo em casa, ela estava na casa. O problema de Marta, para Cristo atuar, é que tinha uma pedra impedindo o milagre de acontecer. Talvez o problema na sua vida não seja a campanha, você tem feito a campanha. Talvez o problema na sua vida não seja nem oração, você tem orado até muito ultimamente. Até demais quando você não orava tanto. Talvez o problema não seja nem o monte, você tem ido tanto monte que está parecendo até cabrito, de tanto que você vai ao monte. Talvez o seu problema não seja isso, talvez o seu problema seja uma pedra. O problema da sua vida não é presença, o problema da sua vida é que tem uma pedra que não está deixando Deus operar. E quando essa pedra fica na nossa vida, Deus não opera. Porque enquanto você e eu não tirarmos essa pedra, não há milagre que possa ser feito sobre nós. Aí aqui vem a minha pergunta para você, qual pedra que você e eu precisamos tirar? O que eu e você precisamos tirar para que Cristo venha atuar na nossa vida? O que você e eu precisamos mover para que de fato o milagre de Deus venha a ser surpreendido em nós? Eu posso elencar aqui vários exemplos a respeito de pedra. Pode ser arrogância, pode ser medo, pode ser ódio, pode ser falta de perdão. Pode ser incredulidade, pode ser ansiedade,
Pode ser uma série de coisas. Mas engraçado que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito está falando comigo. E o Espírito está dizendo assim, pode continuar falando, porque eu já estou revelando a algumas pessoas aqui qual pedra ela precisa tirar. E em nome de Jesus, hoje Deus vai te dar força, aleluia. Deus vai te dar vigor. E você e eu vamos mover essa pedra, para que em 2025 a gente viva o milagre de Deus que não vivemos em 2024. Aleluia, aleluia, aleluia. Você e eu precisamos mover. Qual pedra que você precisa mexer? Aonde você não quer mexer que dá medo? Porque o texto diz assim, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal porque já fazem 4 dias. Jesus não perguntou qual o estado do cadáver. Jesus não perguntou, isso é nosso. Nós adoramos da hermenêutica para os céus. Nós adoramos isso. A gente adora explicar para os céus aquilo que ele já sabe. Não, Senhor, não mexi ainda, ele já sabe. Ele não perguntou porque você não, porque qual é o problema? Ele está dizendo assim, o problema eu sei. Eu quero saber se você crê que eu posso entrar depois que você tirar isso aí. Existem pedras na nossa vida que já estão há tantos anos, que já se tornaram objetos dentro do nosso ser. Existem pedras que já fazem parte, aleluia, da nossa decoração da nossa casa. A gente já bota até uma toalhinha e faz de mesa. Dependendo da pedra, se for grande ou pequena. O Cristo está dizendo para você, meu filho, não viva novamente 2024 e 2025. Não viva a sua vida de quase. É tempo de eu agir na sua vida para o milagre acontecer. Porque para a voz de Deus entrar, a incredulidade precisa sair. Para a voz de Deus agir, essa incredulidade precisa sair. E às vezes nós ficamos tão amarrados com questões tão óbvias, de movimentos que precisam ser tirados, para que Deus venha realizar, e a gente não faz. Por exemplo, João capítulo 5, Jesus virou para o paralítico, olha, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus nem dá a mão para ele. Engraçado que Pedro adora dar a mão. O paralítico lá, da Porta Formosa, Atos capítulo 3, Pedro segura na mão dele. Com Jesus não tem nada, Jesus é só palavra, levanta. Não é seu, ele está quase 40 anos, não interessa, levanta. O senhor não vai dar a mão para ele, não precisa, a minha palavra sustenta, levanta. Levanta, aleluia, levanta. Toma a tua cama e anda. Eu não vou pegar aquilo que te maltratou. Eu não vou pegar aquilo que te oprimiu. Eu vou te dar força para você se levantar e pegar isso e jogar fora. Hoje é tempo de força para a sua vida. Você e eu vamos mover isso para o lado. Eu não sei o que tem impedido você de viver o novo de Deus. Eu estou falando aqui de maneira profética, imbuído pelo Espírito Santo aqui para você em janeiro já, para dizer hoje, quinta-feira, não é uma palavra de triunfalismo negativo. A minha palavra está sendo estribada na fé, através do Evangelho da Graça. Então eu quero te dizer, que Deus venha te dar força hoje, porque você e eu vamos mover essa pedra, e eu creio que na outra quinta, em breve você vai estar aqui, contando o milagre, dizendo, eu movi a pedra, Deus bradou e o milagre aconteceu. Aleluia, 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 aleluia. Calandarassúria, amandarassúria, remanjori calabadarassúria. Às vezes nós temos medo. Uma pedra enorme é a pedra do medo. Medo é paralisante. Medo é pavoroso. O problema de Marta é medo. Olha o texto aí. Senhor, ele já cheira mal, é 4 dias. Medo de revelar o que ela não quer revelar. Medo das pessoas correrem. Medo do Cristo não agir, pastor Felipe. Senhor, as pessoas vão sentir o cheiro. Jesus, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado aqui para fazer o milagre. Eu estou aqui, Marta, porque eu vou realizar. A presença de Deus ativa, movendo-se. A gruta do outro lado. Há um problema de Marta é olhar para a pedra e olhar para a gruta e não olhar para Cristo. Não olhe para o problema, sinta a presença de Deus na sua vida dizendo, eu vou fazer, eu vou atuar, eu vou operar. Só tira a pedra e deixa eu agir, aleluia. Não olhe para o documento jurídico. Não olhe para o contrato que está chegando. Não olhe para o diagnóstico. Não olhe para a data que está vindo. Não olhe para a afronta. Deus está falando com alguém aqui. Não olhe para a afronta. Não olhe para o tamanho do gigante. Em frente e diga assim, eu vou mover, porque eu não vou fazer. O meu trabalho é mover a pedra. O trabalho de realizar com a voz de Deus. Deixa ele fazer. Não tenha medo, meu irmão. Não deixe o medo te oprimir dessa tal forma. Eu ministrei uma mensagem na Devec Barra.
O tema, eu não preguei aqui ainda. Preguei em Araruama, preguei em algumas filiais nossas. A promessa é real. Números capítulo 13, do verso 26 até Números 14, verso de número 9. A promessa é real. Aquele texto é sensacional. Eles estão na porta da entrada da terra prometida. Na porta, assim, ó, na portinha. Na porta. E os espias, depois você lê em casa ali, ó, do verso 29 ao 28 do capítulo 13. O relato dos espias. Não, mas tem cidade grande. Tem os filhos de Anak, não sei o quê, e papapá, e pepepé, e tem um não sei o quê, tem um monte de gente, e tem gente. Os filhos de Anak, irmão, quem eram os filhos de Anak? Eram jogadores da NBA com mistura de lutador do UFC. Para você entender aí, o verso do professor. Então eles têm medo, eles nem chegaram, mas já estão com medo. E no verso de número 30, Caleb diz assim: eia, subamos e possuamos. Aleluia. Ou seja, Caleb não tem medo. Caleb vai enfrentar a partir daquilo que ele conhece de Deus. Marta, ela está com medo por causa do cheiro, por causa de alguma coisa. Tem gente com medo. Não, pastor, eu tentei autoescola 3 vezes e não consegui. Você vai mover essa pedra e vai passar. Não, pastor, eu tentei uma vez uma faculdade e não consegui. Eu abri uma empresa e deu errado. Em nome de Jesus, Deus vai te dar uma ideia, você vai abrir outra, você vai prosperar e Deus vai abençoar a sua casa. Não, pastor, eu tentei aprender um idioma, eu não consegui. Aí fica com a pedra do medo, a pedra da incredulidade. E gente boa, com sonho, gente com possibilidade de viver o novo de Deus. Eu vou te falar aqui de maneira, como um profeta aqui, exortando a sua alma, dizendo: não viva 2024 de novo. Aquilo que aconteceu lá atrás passou. Só o fato de você estar vivo aqui, filho. Deixa eu te dar uma palavra. Sabe por que você está vivo aqui hoje? Porque Deus tem um propósito na sua vida e na sua casa. Sabe quem nos sustenta? Quem nos sustenta é a Trindade, filho. Você sabe o que é a Trindade? Quem nos sustenta é a Trindade. A Trindade, quando vira para você e fala assim, ó, acabou, vem. Quando ela fala vem, não tem ninguém. Mas quando ela fala assim, ó, fica. Não tem Satanás, não tem inferno, não tem laço da morte. Pode operar tudo, mas quando Deus tem um plano, ele vai ficar vivo, porque eu vou operar algo na vida dele. Você está vivo em 2025, porque Deus tem um propósito na sua vida. Pastor Silas pregou aqui, o nosso pastor pregou aqui na Slavec. Ele falou sobre antropologia bíblica, tem 2 anos atrás. E ele falou uma frase sensacional. Quando o nosso pastor falou o seguinte, ele disse o seguinte, abre aspas: só o fato de você estar vivo significa que Deus tem um propósito na sua vida. Eu peguei aquela frase, porque aquela frase elenca exatamente tudo do ser humano. Não importa a sua idade, Deus não fez uma promessa para você contando com a sua conta. Deus não fez uma promessa contando com a sua idade. Deus não fez uma promessa contando onde você mora. Deus não fez uma promessa para você contando com a sua genealogia. Deus fez uma promessa com você a partir dele. E ele disse, eu vou realizar. Não tem Satanás, não tem inferno. Mas quando eu decreto, aconteço. Portanto, é tempo de milagre, é tempo de glória. Glorifique a Deus, porque você e eu estamos vivos para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Súria. E Jesus disse, eu não te disse. Se tu creres, verás a glória. Eu vou falar para você como se fosse Jesus dizendo, eu não disse. Se tu crer, vai ver a glória. Se tu crer, vai ver a glória. Se você crer, você vai ver a glória. Se você crer, você vai ver a glória. Aleluia. Aí eu te pergunto, mas pastor, como é que Jesus diz um negócio desse num velório? É porque é Jesus, filha. Para Marta acabou, não, tem uma tumba, tem uma pedra. E Jesus diz, não, eu estou aqui, filho. Quem diz o fim sou eu. Nossa, Jesus, que coisa forte. A minha presença está ativa. Eu não cheguei aqui à toa, eu cheguei aqui para realizar um milagre. Não é a morte que diz o não, quem diz o sim sou eu. Vai acontecer porque eu estou aqui. Marta, eu não cheguei na sua vida à toa. Eu não cheguei na sua casa à toa. Eu não estou na sua família à toa. Você não está aqui à toa. Minha presença está aí. E quem diz basta sou eu. E é tempo de milagre de Deus para a sua vida. Ele que vai fazer. Ele que faz. Marta, você só tem que fazer uma coisa pequenininha. Só crer. Não permita que o caos venha tirar o seu foco da minha presença. Não permita que a tumba
o cheiro de morte, as pessoas dizendo, não tem mais jeito. Vou falar algo para você, pelo Espírito Santo. Eu sei que tem gente à sua volta dizendo assim, para que você vai fazer campanha? Para que você vai para a igreja? Para que você vai servir? Tu vai acordar cedo, vai para a consagração de trabalhar. Besteira, olha como é que está a sua vida. Assim diz o Senhor, não olha para o caos. Ouça a minha presença e sinta, porque eu vou transformar. Eu estou aí para fazer alguma coisa. Eu vou mudar a realidade, aleluia. O seu trabalho é só crer para que a glória de Deus aconteça. O nosso trabalho é pôr a presença de Deus ativa. A morte, as pessoas, os sinais, meu amigo Eduardo, as situações da vida, a saúde do corpo, as estruturas, os boatos, as fofocas, sempre vão tentar desestabilizar a nossa fé, tirar aquilo que nós temos de melhor. Meu irmão, a gente mora no Rio de Janeiro, nós moramos no Brasil, viver nesse país não está fácil não. Você abre Folha de São Paulo, é só aquelas manchetes boas, né? Os preços excelentes, o dólar controlado. A coisa está um caos, violência crescente. Se a gente dependesse de boa notícia de governo, a gente não levantaria da cama. Se a gente dependesse de boas notícias do Brasil, nós não levantaríamos da cama. Mas olha que coisa linda, essa igreja está cheia aqui, quinta-feira da Vitória, em janeiro. Por que você está aqui? Quem pauta a sua vida não é o Estadão, nem a Folha, nem o Globo. Quem pauta a sua vida é o Evangelho da Graça. É o Evangelho. Aleluia. Aleluia. E Cristo está mandando dizer uma coisa: se credes, verás a minha glória. Marta, o seu trabalho é só mover a pedra e crer. E o texto diz na sua Bíblia: tiraram então a pedra, verso 41. E Jesus olhou para o céu. Deixa eu ficar só um cadinho aqui, pastor Alfredo, só um cadinho. Tem muita coisa aqui para tirar. Tiraram então a pedra, olha o texto. O 40 responde 41. Marta diz assim, não, o 39 responde 41. Senhor, já cheira mal e faz 4 dias. Aí, meus irmãos, pastor Abraão diz o seguinte, assim, aí eu olhei, tiraram então a pedra e Jesus olhou para o céu. Se você vê, 39, cheira mal e 4 dias. O 41 tiraram a pedra e Jesus olhou para o céu. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que nós adoramos tragédia. O ser humano adora tragédia. Eu contei uma história aqui, já tem um tempo. Mas como diz o nosso pastor, repetição é pedagógica. Tem gente nova aqui que não gosta dessa história. Eu morava na zona sul do Rio, ali em São Gonçalo. O pessoal sempre ri, varão. Aí eu atravessava a ponte para trabalhar aqui no centro da cidade. E eu sempre gostei muito de leitura, muito. Aí eu passei em frente à banca de jornal. Hoje a Praça 15 está no céu. Aquilo lá, irmão. Quem lembra aí da época ali, que ficava aquelas barracas ali, que dali era um Deus, parecia a Torre de Babel, cada um falando em idioma. E eu passava ali, em frente à banca de jornal, tinha uma manchete de um jornal assim, pastor arranca dedo de menino. Aí, eu passei na banca, eu falei assim, sim, eu vou comprar. Aí eu voltei, falei, me dá esse jornal aí, pastor arranca dedo de menino, a tragédia. Aí eu fui desesperado, eu trabalhava numa empresa, primeira coisa que eu cheguei, já fui lá, falei, vou lá no banheiro para poder ler. Aí abri o jornal, aí tá lá, cão da raça pastor alemão arranca dedo de garoto. Pensa, pastor Alfredo, numa raiva do Satanás que eu tive. Eu entrei nele, rapaz, mas eu fiquei numa raiva, eu falei, rapaz, miserável da banca de jornal, arrancou dinheiro de mim, um pobre trabalhador, rapaz, para uma manchete mequetrefe igual essa. Lembrei logo do Chaves, 20 pessoas enganadas, eu falei, miserável, rapaz. Mas por que eu fui atraído? Porque a tragédia nos atrai. Quando tem um acidente, você para no acidente por 2 coisas. Pode ser um conhecido, um familiar. Você identifica, rapaz, é um carro de alguém que mora lá perto da minha casa. Ou a segunda, pura, simples curiosidade. A tragédia faz a gente querer ver. Verso 41. Tiraram então a pedra. O que aconteceu? 4 dias, cheira mal. Os olhos de todo mundo, segurando. O que tem lá dentro? Verso 41. Jesus, olha para cima. Porque Jesus está dizendo, os olhos daqueles que são de Deus não podem ser atraídos pela tragédia. Quem é de Deus olha para cima, porque sabe que Ele resolve a tragédia. Jesus está assim, Jesus hoje pergunta para você, para onde você está olhando?
Para onde você olha quando o telefone toca e diz que você tem uma audiência grave para ser resolvida? Para onde você olha quando o médico te dá um diagnóstico? Para onde você olha quando alguém te dá uma má notícia? Infelizmente, a gente vive num tempo onde as pessoas não estão acostumadas a enfrentarem frustrações. Frustração faz parte da vida. Situações ruins fazem parte da vida. A minha e a sua diferença, para quem está lá no mundo, é como diz Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 31 em diante. Quando Jesus fala lá que os gentios procuram todas essas coisas, mas os filhos de Deus vão buscar. Que ele vai, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Verso de número 32, que ele vai falar a respeito disso. Pois os gentios procuram todas essas coisas. Os gentios procuram porque eles não sabem onde encontrar. Mas a Bíblia diz que os filhos buscai primeiro o reino de Deus. Quando uma notícia vier na sua vida, não olhe para a notícia ruim, olhe para cima. O diagnóstico chegou, olhe para cima. A afronta veio, olhe para cima. Não perca seu tempo batendo boca. Não dê vazão ao diabo. Só olhe para cima. Não deixe que o inferno venha perceber que isso te afetou. Porque dependendo da notícia que chega, vai te afetar. Deixa eu te dar uma explicação teológica. Tem muita gente que quando prega, aqui os nossos pregadores, nós temos aqui belíssimos pregadores, temos aqui alguns aqui com o pastor Alfredo. Nós temos bons pregadores aqui na nossa casa, graças a Deus. Tem o nosso pastor. E os nossos pregadores aqui sempre falam, os cantores, o grupo de música, levanta sua mão, declara. E muita gente fala assim, mas pastor, por que manda levantar a mão? Por que todo mundo prega, manda levantar a mão? Eu vou te explicar. Vou te explicar de maneira teológica. Você é nascido de Deus e o diabo não está na sua vida, ele está do lado de fora. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então sobre a sua vida e sobre a minha vida tem um sangue. Então já que o diabo não está dentro, ele está habitando aonde? Fora. Ele habita ao nosso derredor. Então o diabo é alguém especialista em ler ser humano. Meu filho, se tem alguém que sabe ler ser humano, é Satã. Ele sabe quando você está com ódio, quando está com rancor, quando está abatido, quando está triste, ele te conhece. Por isso que ele esperou Jesus ter fome, porque fome tem um rosto. Fome tem um semblante. E olha, ele está com fome, então eu vou lá agora, porque ele está num momento de fraqueza. Por isso que ele fica do lado de fora, atacando dardos inflamáveis do maligno contra você. Quando ele te acerta, você fica abatido. Ele, olha lá, acertei ele, acertei ela. Olha como é que ela está triste. Olha como é que ele está abatido. Olha o ódio que está no coração dele. Porque ele está te lendo por fora, ele não te conhece por dentro. Mas aí, meu irmão, aleluia, quando você vem numa reunião dessa, e depois de toda a semana que você passou difícil, ele não está aí dentro, mas ele sabe o que ele preparou durante a semana inteira, um mês inteiro, para te afetar. Aí você vem em quinta-feira e faz isso aqui, ó. Aleluia. Aí você levanta a mão, aí você fica assim, rapaz, eu tentei de todas as formas, mas ele está na casa de Deus adorando, aleluia. Portanto, expresse hoje agora o que ele, para ele ver, olha, diga para ele assim, eu estou de pé, eu estou adorando, remanda calasegue, remanda araçúria, expresse, aleluia, externaliza. Por isso que a oração de joelho é diferente. Nada contra a oração deitada. Ah, mas de joelho, velho. Pensa numa raiva do diabo. Rapaz, eu tentei de todas as maneiras. Ah lá, ela vai dobrar o joelho. Ele não está aí dentro. Mas só o fato de você fazer assim, ó, o inferno treme. Portanto, a má notícia veio. Faz isso aqui para ele, ó. Eu estou olhando para cima. Eu estou olhando para cima, porque numa tragédia não tem resposta, mas no céu está rasgado e é um Deus que vai me dar resposta, aleluia. Hoje o Espírito manda dizer para você, eu não sei qual notícia tem chegado na sua vida, mas olhe para cima, eleve os seus olhos ao monte, de onde te virá o socorro, aleluia. Olhe para os céus, aleluia, aleluia. E o texto diz, verso 42, cadê meu amigo tangedor aqui? Corre aqui, meu amigo. Senão vou ficar aqui até amanhã e o pastor vai ligar depois, só Jesus. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Deixa eu separar duas coisas aqui. Sempre me ouves, sempre me ouves. É um grego contínuo, pastor Alfredo. É um grego contínuo, sempre me ouves. Mas disse isso por causa da multidão presente, que tu me enviaste. Meu irmão,
Dwight Mahmoud, numa entrevista alguns anos atrás, uma repórter perguntou para ele: quanto tempo você ora? Ele: eu não fico 2 horas orando, mas não sei fazer 5 minutos da vida sem orar. Aí ela: tudo, como? Porque enquanto eu estou trabalhando, o meu espírito está falando com Deus. Enquanto eu faço comida, o espírito fala com Deus. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: está no ônibus, ore. Está trabalhando? Esteja em oração. Está na frente do trabalho, vai orar. Pegou o trânsito da Brasil, ore. Ainda que as pessoas estejam olhando de fora e você esteja conversando, mas eles não percebem que há um contato íntimo entre você e Deus diretamente. Aleluia! E Jesus, quando faz isso, o texto vai dizer para mim e para você. Ele faz uma oração no verso de número 41 e termina no 42. Ele fala assim: eu sempre te dou graças. A beleza do texto é que não aconteceu nada ainda, Eduardo. Nada. E Jesus já está agradecendo. Fedendo de morte, a tumba já aberta. Cheiro de morte no ar, pastor Felipe. E Jesus: eu te agradeço. Meu irmão, não tem motivo melhor para pregar o evangelho em casa do que orar agradecendo por uma vitória que ainda não chegou diante de gente que não acredita. Rapaz, é a tua família, mas você está agradecendo porque você é diferente. É porque os seus olhos estão aqui. Eu já estou olhando lá em cima, já estou vendo um anjo descendo com a resposta. Você não enxerga, mas eu já estou agradecendo porque eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Aleluia! Você quer pedir? Vá para o teu quarto. Na frente do ímpio, só agradeça. Só agradeça. Dos incrédulos, só agradeça. Senhor, eu te dou graças por esse livramento, salvar meu filho. Mas minha irmã, mas ele bebeu 4 cachaças. Ele bebeu aqui, mas lá em cima ele já está pregando. Olha como é que a resposta desce. Olha como é que eu já vejo ele em cima do púlpito pregando o evangelho. Você está olhando para a tragédia, eu já estou olhando para o socorro. Eu já estou enxergando a resposta de Deus. Aleluia. Usando um termo grego, eu gosto dos termos teológicos que eu acho bonito. Verdade proléptica. Rapaz, um termo bonito, quase língua estranha. Proléptica é uma verdade para hoje e para amanhã. É uma verdade presente e futura. Eles chamam de verdade proléptica. Aquilo que Deus faz hoje anuncia no futuro. A ressurreição de Lázaro era um milagre proléptico. Era um anúncio, dizendo assim: eu estou fazendo com Lázaro, que é só uma plaquinha. Vocês vão ver quando eu sair da tumba. Nossa. Quando eu sair da tumba vai ser diferente, aleluia. Então quando você começar a agradecer, é só uma plaquinha, porque quando o milagre chegar, aí que eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa, aleluia. Portanto, seja grato. Seja grato, comece agradecendo a Deus onde você está. Comece a agradecer aí agora. Faça disso um movimento de fé. Comece a agradecer. Fala: Deus, obrigado por a cura do câncer. Obrigado por esse livramento. Obrigado por essa porta. Obrigado por essa libertação. Obrigado porque esse ano a minha família vai se converter. Obrigado por esse milagre que o Senhor vai operar. Ah, Pai, obrigado, ó Pai, por essa decisão que virá. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Aleluia. Verso 43. E depois disso isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Sensacional, rapaz. Dá para ficar uns 4 dias só pregando aqui o verso, de tanta riqueza que tem o 43 aqui, de tantas expressões do grego bonita aqui. Lázaro gritou em alta voz, alta voz. Aí é um som poderoso. Lázaro, vem para fora. Jesus está mandando te dizer uma coisa aqui, ó. Qual que é mais fácil? Tirar a pedra ou mandar Lázaro sair para fora? Então tira a pedra e deixa ele gritar. Porque o seu grito não está resolvendo. A sua discussão continua a mesma coisa. Se você vê o texto aí, o único que está falando aqui é Jesus. Marta não está falando. Jesus está dizendo para você hoje aqui, nessa quinta-feira: fique em silêncio, para que ele possa ouvir a minha voz. Deixa que a voz dele vai bradar. Aleluia. E quando a voz dele brada, quando Cristo fala, toda a terra se cala. Aleluia. Ninguém pode ir contra a atuação poderosa da sua voz. Aleluia. Que você venha ouvir a voz de Deus audível, poderosa. Meu irmão, não tem homem duro
Não tem homem duro que consiga ficar de pé quando ele aparece. O mais duro da Bíblia era Paulo, Saulão, matador. Dava tapa na cara de todo mundo, torturava a gente em sinagoga. Mas quando a glória de Deus apareceu, o varão teve que ficar miudinho. E teve que ouvir: olha, você vai padecer muito por causa do meu nome. E teve que ficar miudinho. A vida do varão mudou na hora. Porque quando a glória aparece, não tem bebida, não tem prostituição, não tem cocaína, não tem macumba, não tem inferno, não tem Satanás que possa permanecer de pé diante da glória dele. Quando ele aparece, quando a voz dele brada, estou falando de voz, a voz bradar. Como é que foi a vida de Paulo? Eu sei o quanto. Não, fica tranquilo, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Apanhava e apanhava rindo, dando glória. Porque o apóstolo Paulo seguiu a seguinte lógica: peraí, se eu começo a minha vida ministerial vendo glória, então não tem outro resultado no final. Porque quem começa com glória, vai terminar com glória. Aleluia! Ele enfrenta qualquer coisa. E o que acontece no texto? Verso 44, último verso. O morto saiu com os pés e mãos, pastor Alfredo, envoltos em atadura, e o rosto envolto num pano. Então Jesus lhe ordenou: tirai as faixas e deixá-lo ir. Duas aplicações muito básicas aqui. Primeira aplicação: tem que obedecer, filho. Quando Lázaro sai, primeira ordem de Jesus: tirem as faixas e deixam ir. O que Jesus está dizendo? Vida nova não pode permanecer com veste velha. Vida nova não pode permanecer com vestes velhas. O estilo de vida que eu estou te dando não pode ainda ter aquilo que você trazia do passado. Rasga tudo e tome a túnica nova e comece a viver um novo tempo na sua vida hoje. Não viva de tecidos de feridas que ele já curou. Jogue fora ataduras de feridas que ele já curou. Pare de ficar mostrando para todo mundo as feridas que já foram curadas. É tempo de viver uma nova vida. A tumba já passou. É tempo de vida de Deus em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Remanda, sori, calande, orassúria. Quem pode adorar aqui? Cadê? Só quem vai externalizar, externaliza onde você está e levanta a sua mão. Você pode adorar, você pode glorificar em onde você está. Levanta a sua mão, mostra para ele aqui, eu estou de pé, aleluia. Celebra ele, independente da notícia, do momento, da dificuldade. Mostra, eu estou de pé aqui, para adorar a Deus. Não é o caos que vai impedir de eu adorar. A presença de Deus está comigo. Aleluia. Antes de eu devolver o microfone ao pastor Lucas, eu quero convidar você que entrou aqui essa noite, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não tem Jesus Cristo e você conhece essa igreja, você faz a campanha aqui. Você viu que a atuação de Cristo sobre a vida de Marta dependeu dela mover a pedra. O paralítico do tanque de Betesda, para ficar de pé, dependeu dele. Jesus deu a palavra, falou: mas você que vai ficar de pé. O cego de nascença, para ficar curado, teve que se levantar e lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé. O que Jesus está dizendo? A minha palavra foi dada, mas depende de você agora pegar essa palavra para que eu mude a sua vida. Então onde está você nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? E você que está aqui hoje, ouvir essa palavra dizendo: poxa pastor, eu preciso dessa palavra. Eu preciso viver o novo de Deus. Eu preciso de fato viver uma nova vida. Então onde está você que está aqui entre nós? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Entrega a sua vida a Cristo. Reconcilie-se com o Senhor. Mova essa pedra do medo, da incredulidade, porque Cristo tem um tempo novo sobre a sua vida. Onde está você? Venha correndo aqui, nós vamos orar por você. Ali está vindo um jovem. Ali está vindo mais um. Venha correndo, irmão, venha. Adora o Senhor, igreja. Isso, aleluia. Aleluia. Vem para cá. Aleluia. Sai do seu lugar, você que está no fundo. Você que está aí na nave da igreja, aqui no cantinho. Você que vê alguém, saia, venha correndo. Ali está vindo mais um jovem, venha correndo, vem.
Vem que Deus tem nova vida para você. Vem que Deus tem nova vida para você. Aleluia, aleluia. Todo mundo já botou. Irmão, isso aqui, sabe quem são eles? Hoje é ano novo. Hoje é ano novo. Então vamos celebrar ano novo aqui hoje, irmãos. Isso aqui é ano novo, irmãos. Hoje é ano novo. Pedras estão sendo roladas e Deus está realizando milagres. Onde está você? Você que está no seu lugar, sai do seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos abençoar você. Não vá embora hoje da mesma maneira. Deus quer mudar a sua história. Não permita que o caos, o desespero, sabe, venha tirar você do foco da cruz do Calvário, do foco do Evangelho, do foco de Cristo, do foco do sangue. Ainda que lá fora não tenha boa notícia, o Evangelho é a melhor notícia de todas. Não há notícia melhor do que essa. Onde está você que deseja entregar a sua vida de Cristo? Onde está você que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Venha correndo. Venha em nome de Jesus. Venha, minha irmã. Venha. Isso. Venha. Celebra, irmãos. Celebre, irmãos. Aleluia. Celebre. Celebre. Hoje são eles, amanhã um parente seu, amanhã um filho seu. Faça dos aplausos dele hoje, já mortando para amanhã. Senhor, amanhã vai ser alguém, aleluia. Está vindo mais uma vida para Cristo, aleluia. Celebre, meu irmão. Celebre onde você está. Os discipuladores aqui, venha. Aqui mais uma vida, aleluia. Celebre, meu irmão. Celebre, igreja. Celebre com fé, com vida. Aleluia. Aonde está você que deseja entregar a sua vida a Cristo? Você que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Hoje é 1º de janeiro para você. Para todo mundo aqui é 1º de janeiro. Hoje um novo calendário se inicia. Não mais um calendário da morte, mas o calendário da vida, do novo nascimento, de uma nova história, de um novo relacionamento. Mais uma vida aqui para Cristo, aleluia. Saia do seu lugar. Mova essa pedra do medo. Mova a pedra da incredulidade. Mova a pedra do pânico. Não permita que as amarras venham te travar. Nós como igreja estamos orando agora, que as amarras caiam por terra. As amarras não vão conseguir te segurar em onde você está. Eu declaramos agora, a IDEVEC declara sobre a sua vida, há um tempo de libertação, que as amarras sejam desfeitas, em nome de Jesus. Enquanto o pastor Lucas sobe, você sai do seu lugar. Venha. Venha. Isso, vem.